Nosso assunto hoje são as inovações que estão acontecendo no ensino, no Brasil e no mundo também, principalmente agora com a inteligência artificial. E nosso convidado é o professor Ronaldo Casagrande. Ele é vice-presidente do Instituto Casagrande, que trabalha já há muito tempo com estes temas de educação. E até tem esse livro agora que dá aqui nosso primeiro ponto da conversa, que é a inteligência artificial e a educação. De que forma está acontecendo essa mudança? Falamos sobre isso então. Professor, tema complexo, né? E muitas vezes até visto com desconfiança dentro das escolas. Como é que o senhor resume essa mudança que está acontecendo? Bom, primeiramente, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema que é um tema que eu gosto muito, que é a questão da inteligência artificial. É um tema que vem entrando principalmente do ano de 2022 para cá, novembro de 2022, com o surgimento do ChatGPT, é que deu uma explosão nessa nova tecnologia, né? E isso vai ter um impacto nas diversas áreas da economia e não é diferente também na educação, né? Então, ainda muito se especula, né, Vili? O pessoal ainda tem muita preocupação de como que isso vai entrar, não só na educação, que é o tema que eu pesquiso mais, mas nas nossas vidas de forma geral, né? Os educadores e os alunos, eles têm aceitado bem a inteligência artificial? Como que eles trabalham esse sistema novo que é a inteligência artificial, né? Um dando prova, o outro fazendo as provas e usando esse método? Sabe que tem uma curiosidade, porque geralmente quando a gente fala de tecnologia digital, as primeiras pessoas a assimilarem, geralmente, é o público mais jovem, né? Então, quando surge alguma coisa nova, um celular novo, geralmente é o público mais jovem. O pessoal mais velho tem uma certa dificuldade para assimilar, né? Então, é um pouco refratário a essas tecnologias. E você sabia que na inteligência artificial, uma pesquisa mostra que é o contrário. As pessoas que são mais velhas usam mais a inteligência artificial do que os mais jovens. Principalmente essa inteligência artificial agora, que são chamadas as inteligências artificiais generativas, que é essas que produzem textos, vídeos, que é o que está na moda agora, né? E por que isso? Porque para você produzir hoje um conteúdo, seja um texto, seja um vídeo, você precisa ter um repertório. Se você não sabe perguntar adequadamente, se você não tem um vocabulário adequado, é o que nós estávamos falando um pouco antes dos bastidores aqui, né? Se você não tem um vocabulário e você não souber fazer uma boa pergunta, vai vir coisa ruim. Agora, se você conseguir argumentar de uma forma com muitos detalhes, com um vocabulário rico, a resposta que você vai ter é muito melhor. E nós sabemos que hoje, e também tem pesquisas que mostram isso, que cada vez mais os jovens têm menos repertório, têm menos vocabulário, né? Infelizmente. E isso faz com que aquela brincadeira, o tipo assim que vai fazer qualquer pergunta, não vai vir nada, né? E a pessoa que tem um pouco mais de condição de conversar com essas inteligências artificiais, ele consegue explorar mais o seu potencial. Então é uma curiosidade isso. Voltando então à tua pergunta, tem usado? Tem, e principalmente mais o professor do que de fato o aluno, que é uma coisa que nos surpreendia inicialmente. A gente pensava, o professor vai ser meio refratário e o aluno vai acabar usando mais. E não, você vê muitos professores hoje, claro que ainda é muito pouco perto do universo, né? Mas você vê muitos professores já utilizando essas inteligências artificiais para serem uma espécie de ajudante dele no dia a dia. Existe alguma espécie de desconfiança, pelo menos de uma parcela dos professores, talvez os mais antigos, mais tradicionais? Como é que é esse comportamento desse professor diante da novidade? Vili, como qualquer tecnologia, e aí vamos pegar desde a Revolução Industrial, lá atrás, né, quando você tinha as máquinas, os tecelãs lá na Inglaterra, que tinha o pessoal que ia lá destruir a máquina, que isso ia tirar emprego. Então, sempre quando surge uma tecnologia disruptiva que tende a atacar a todos os setores da economia, sempre gera um frisson. Então, esse medo que você colocou, Vili, ele não é um medo somente dos educadores. Quando você vai estudar a inteligência artificial, muitos olham a inteligência artificial de uma forma apocalíptica. De que forma? Que isso vai destruir empregos, como qualquer tecnologia tende a destruir um certo ponto, né? Então, eles colocam uma preocupação muito grande que isso vai exterminar muitos e muitos empregos, fora o medo que se tem da inteligência artificial de que ela possa superar o ser humano.
Então isso não é ficção, né? Existe uma corrente, e não é uma corrente de leigos, eu estou falando corrente de muitos especialistas que acham que a inteligência artificial pode chegar um momento e superar o ser humano. E a hora que ele conseguir superar, ele pode alavancar muito mais e o ser humano ficar perdido nisso. Então essa é uma corrente que é mais alarmista, que é mais pessimista em relação à inteligência artificial. Tem uma outra corrente que olha no outro lado, essa questão de carros autônomos, que isso vai poupar muito a questão do tempo do ser humano, a própria questão de cura de doença, que isso é fato que vai acontecer, né? Então, você conseguir detectar câncer muito antes do que um médico possa detectar, isso já vem acontecendo. Então, você tem várias frentes que a inteligência artificial com certeza vai melhorar a nossa vida, né? Onde eu estou? Eu vivo meio que no meio. Eu acho que tem lado um pouco sim, que me preocupa como qualquer tecnologia nova, principalmente um pouco da questão de empregos. Eu acho que isso pode efetivamente acontecer. Não sou tão alarmista que muitos colocam que vai dizimar empregos, mas eu acho que isso pode afetar sim. Mas eu acho que ele vai ter alguns lados muito positivos para a nossa vida de forma geral e para a educação também. Mas a inteligência artificial hoje, ela cabe também nas escolas públicas, né? Porque pensa assim, a escola pública é um aluno que já não tem tanta condição quanto o aluno de uma escola privada. Vai ter essa diferença? Sempre quando você fala em tecnologia digital, e nós, o Instituto, a gente trabalha muito com educadores do Brasil inteiro, nós temos uma comunidade de 1 milhão de educadores, né? Então a gente conversa com os educadores de todos os cantos do Brasil, e sempre quando você fala em tecnologia digital, principalmente, você levanta uma bandeira, mas a escola pública tem muita dificuldade para, eu não digo assimilar, não tem recursos efetivamente para isso. E não deixa de ser uma verdade. Apesar que a tecnologia, a inteligência artificial hoje, de forma geral, ela é gratuita, né? E ela é acessível hoje em qualquer dispositivo, celular, tablet, que cada vez mais está ficando comum. Claro que, se você comparar entre uma escola pública e uma escola privada, a escola privada tem muito mais condições do que uma escola, às vezes, pública. E eu não estou nem falando tanto pública aqui da região sul, sudeste, que tem mais condições. Quando você vai para a região norte e nordeste, a situação é muito pior, né? Mas é uma tecnologia, como eu falei, ela é gratuita. Grande parte hoje dessas tecnologias são gratuitas e não requer, na verdade, um computador com grande processamento, né? Hoje qualquer celular, na verdade, que qualquer pai de aluno hoje, nós sabemos que o número de celulares é maior que o número de pessoas, então todo mundo tem hoje um smartphone melhor ou pior, e o aluno, bem ou mal, ele consegue acessar, né? Mas eu vejo que um grande ganho que tem a inteligência artificial, principalmente neste momento, é para o professor, né? É o que eu abordei nesse livro. Eu lancei um segundo livro depois que terminou a edição, então eu não tenho ele mais aqui, que ele pode ser um grande assistente do professor. Eu vejo que a tecnologia, a inteligência artificial, o que nós estávamos conversando, ele é um grande assistente de qualquer profissional. Para um designer pode ser um grande assistente, para um jornalista pode ser um grande assistente, para um médico e assim por diante, e também para o professor, né? Professor, mas o professor antigamente, ele se preocupava em evitar a cola. E agora, de certa forma, a tecnologia trouxe uma cola muito mais eficiente. Como é que vai ser essa convivência? Para saber se aquilo foi escrito realmente pelo aluno. Então, Vili, para quem está nos ouvindo e às vezes não conhece exatamente o que é isso que eu estou falando do ChatGPT, né? Você conversa com ele como se fosse quase uma pessoa. Então, se o professor hoje, e todos nós passamos na escola isso, né? O professor dava uma tarefa de casa, faça uma redação sobre a fotossíntese, né? E você chegava, tinha que pesquisar. Hoje, se você chega para o ChatGPT, tu fala bem assim, ó, cria uma redação para mim sobre fotossíntese, como se fosse escrita por um menino de 12 anos. Então, ele vai escrever numa linguagem de um menino de 12 anos. E aí ele entrega aquilo para o professor, e o pior, né, Vili? Se 10 alunos forem fazer, não vai sair igual um do outro. Cada um vai ser diferente. E aquilo, uma coisa que é importante, é que aquilo não está na internet. Então não adianta o professor pegar um texto daquilo lá e jogar na internet e achar que vai encontrar. Não vai encontrar. Aquilo lá foi produzido pela inteligência artificial, né? Aí como que se descobre se aquilo foi produzido ou não? Aí hoje o que está acontecendo? Várias empresas estão trabalhando no desenvolvimento de sistemas para identificar se uma coisa foi produzida por ser humano ou se foi produzida por inteligência artificial. Mas ainda não tem uma ferramenta que te diga com uma precisão, não digo nem boa precisão, razoável, não tem. Ainda ele se engana muito, o que existe ainda não consegue identificar.
Então, para o professor, hoje é um problema, né? Por isso que eu tenho feito muitas palestras no Brasil inteiro e eu alerto muito o professor isso. Ele tem que estar acordado para essa realidade, porque senão ele vai falar assim, nossa, mas como o aluno está escrevendo bem agora, né? E na verdade não é. Ele manda qualquer sistema de inteligência artificial escrever e na pior. Estados Unidos fazia isso e para evitar ele mandava que o aluno não podia imprimir, tinha que escrever à mão. Logo que surgiu o ChatGPT em 2022. Também não adianta nada. O aluno manda criar, vai lá na frente da tela do computador e copia, né? Então é um problema, Vili. Eu acho que nós estamos vivendo um momento para a educação que não é só o ChatGPT, esse é mais um, mas a tecnologia vem ajudando muito. Eu lembro quando eu dava aula lá atrás, quando surgiu a internet, e eu pedi uma vez um trabalho sobre determinado assunto, e daqui a pouco veio um trabalho tão bem, daqui a pouco fui ver 3, 4 iguais, né? E era copiada da internet. Então essa questão de plágio, esse tipo de coisa, é uma coisa que é comum. E vamos lembrar que nesse caso não é nem plágio, porque ele não está copiando de ninguém. Ele está gerando um conteúdo próprio, né, que não é uma cópia de ninguém efetivamente. Então acaba não sendo plágio. O atual modelo de aulas, né, da lousa, do professor lá na frente, esse modelo vai acabar? Olha, eu não sei se ele vai acabar. Eu acho, se questiona esse modelo que você está falando, é a aula expositiva, né? Isso, Que nós, o quadro negro, a lousa, a aula tradicional. Talvez o quadro negro possa mudar um pouco, não é mais negro, é branco, de branco, é digital, né? Mas eu acho que a figura do professor, com aquela aula expositiva, acho que sempre tem o seu valor. Eu acho que ela não vai ser o pilar que sempre foi. Talvez nós aqui, que estudamos antigamente, 90% da aula do professor era ele lá na frente, ou ele falando, ou ele copiando e você copiando do quadro, né? Isso mudou um pouco. Hoje você entra com metodologias ativas. O que se prega muito hoje é que o foco tem que estar menos no professor, tem que estar mais no aluno, o aluno trabalhando, mais mão na massa, né? Então ele muda um pouco a dinâmica da sala de aula. Mas eu não acredito que esse papel do professor de ainda ser o pilar, ele sempre vai continuar existindo, talvez em menor grau. Então aquela questão que ainda quando se fala em inteligência artificial vai substituir o professor, não. Hoje não tem ninguém que fala que a inteligência artificial vai substituir o professor. Inclusive tem pesquisas que mostram, né, quais são as profissões que vão ser mais afetadas pela inteligência artificial. Então geralmente são funções que são repetitivas, né, e que não tem muito contato social. Né? Então você pega, por exemplo, um médico que trabalha com análise de diagnóstico por imagem. Ele não tem muito contato social, ele vai pegar lá uma ressonância, uma radiografia e vai analisar, não parecer. Isso aí está sendo substituído pela inteligência artificial. Mas aquele profissional que tem um contato humano, e esse contato é importante, como o caso de um professor, então a chance é muito menor. Agora, esse professor, então a gente brinca o seguinte, o professor vai ser substituído por um outro professor que usa inteligência artificial. Né? Então o professor tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo, ele não pode ficar parado. Mas é lógico, o professor ele tem um papel fundamental que é difícil de substituir. Nós temos um intervalo, estamos conversando aqui com o professor Ronaldo Casagrande, ele é autor deste livro, que fala sobre a inteligência artificial e a educação além da curva. É o título do livro dele e ele está falando sobre esse e outros temas também relacionados às inovações que vão chegando à educação no Brasil. Já voltamos. Nosso convidado hoje é o professor Ronaldo Casagrande, ele é vice-presidente de um instituto que cresceu muito no Brasil, que é dedicado à educação. E ele está explicando aqui como é esse trabalho, falando dos livros também que já foram publicados, falamos da inteligência artificial e vamos contar um pouquinho da história. Esse instituto nasceu em Curitiba e foi num momento difícil, porque estava com a pandemia começando, e mesmo assim teve um crescimento. Como é que vocês conseguiram chegar a números tão grandes de participantes entre professores por todo o Brasil? Então, Vili, o Instituto esse ano está completando 18 anos, maior idade. Começou com uma aliança educacional lá atrás. E um pouco antes da pandemia, nós decidimos mudar o nome da nossa organização para Instituto Casagrande. Estávamos lançando um livro, inclusive, quando veio a pandemia. Seu irmão, inclusive, tem o mesmo sobrenome, né, para entender, os dois entraram. Exatamente, foi criado o Instituto Casagrande por mim e pelo Renato Casagrande, que é meu irmão. E, na verdade, o Instituto Casagrande já trabalhava com formação de educadores
e os nossos programas já eram programas semipresenciais. Então a gente já tinha uma certa pegada com digital, até pela minha formação, sou engenheiro eletrônico. Então a gente sempre trabalhou já com essa questão de gravação de vídeo, edição e tudo mais, né? E quando surgiu a pandemia, lembro lá foi em março de 2020, nós fomos uma das primeiras instituições no Brasil, assim, de uma semana nós já começamos a buscar plataformas para começar a trabalhar com live no YouTube. Vocês vão lembrar, todos aí vão lembrar, que nós ficávamos em casa o dia todo, ouvindo lives de música, né? Que é uma coisa que eu achei que ia permanecer, e falei, eu adorava, e não permaneceu, né? Você ficar ouvindo aquelas lives e tudo mais. E em março, logo depois, a gente já foi atrás de plataforma, porque não era comum, né, Vili? Vamos lembrar que a gente não tinha muito essa questão de, principalmente na área educacional, fazer live ao vivo, YouTube, essas coisas não era uma coisa comum na área educacional. E logo que veio a pandemia, começou esse tipo de coisa, o Instituto começou a fazer esse tipo de coisa. Foi uma das primeiras organizações do Brasil no meio educacional a fazer lives em março, abril. E aí nós começamos a fazer eventos um pouco maior. Em vez de ser uma live de 1 hora, 2 horas, vou fazer um evento de um dia, né? E nós já tínhamos, o Instituto tinha uma penetração já bastante grande no Brasil, com grandes educadores. Felizmente, o Instituto tem uma grande reputação no meio educacional e nós conseguimos, com isso, trazer grandes educadores, até porque todos estavam em casa. Era até uma coisa boa, né? Você estava lá parado, você poder falar um pouco e tal. Então, o que o Instituto fez? Ele começou a aproximar os educadores do Brasil com o professor, que estava em todos os cantos do país em casa. E o Instituto acabou sendo uma espécie de nós ficávamos praticamente o dia todo, né? Chamando educador, fazia um evento, fazia outro. E nós éramos a televisão dos educadores brasileiros. Então, a audiência explodiu nesse momento. Neste momento. Então, começou o nosso canal do YouTube a crescer muito, até que nós decidimos fazer um congresso, que foi o congresso Um Novo Tempo na Educação. Por que um novo tempo? Porque se imaginava naquela ocasião que a educação ia ter uma grande revolução pós-pandemia. Que teve algumas coisas, mas não teve aquela virada que se imaginava na pandemia. E o Instituto fez um evento em julho, e nós imaginávamos fazer um evento para 5, 10 mil pessoas, e deu 150 mil pessoas do Brasil e de mais 10 países, né? E a partir dali o Instituto não parou mais, ele deu uma virada muito grande, até porque o Instituto até então, ele atendia os professores por meio das prefeituras ou por meio de rede de escolas, universidades e tudo mais. A partir da pandemia que o Instituto começou a atender diretamente o professor. Então aquele professor que estava lá no interior do Sergipe, lá no interior do Rio Grande do Sul, de todos os cantos desse país, Moçambique, Angola, Portugal, muita gente nos seguia nessa época e nos segue até hoje. Então a gente começou a fazer esse tipo de coisa e é uma coisa, Vili, que eu falo, é um legado de todos os malefícios que a pandemia nos trouxe. Vejo que esse foi um legado positivo, né? Hoje o Instituto faz todo mês eventos de 4 noites, antes era do dia, agora de noite, gratuitamente para essa comunidade. Então nós discutimos assuntos como saúde mental de professores, toda essa parte de inclusão. O Instituto hoje tem feito um trabalho maravilhoso no sentido de aproximar os grandes especialistas que falam da inclusão com o professor que tem grande dificuldade hoje de lidar com alunos que têm TDAH, com espectro autista, que não estudou muito para isso. E hoje nós temos essa diversidade na escola e o Instituto também faz esse papel, né? Então, essa foi a caminhada aí que o Instituto fez e hoje, graças a Deus, nós somos aí muito reconhecidos no Brasil. E uma coisa que é interessante, um reconhecimento de carinho. O Instituto estava expondo há 2 anos atrás, logo depois da pandemia, numa feira em São Paulo, e vieram 2 ou 3 professoras chorando para nós, estava eu e o Renato lá, falando assim, vocês me curaram da pandemia. E não foi vocês, Ronaldo e Renato, foi o Instituto, porque assim, olha, ele falava, você era a nossa... Vocês o trabalho que vocês era a nossa, fizeram. exatamente, vocês eram a nossa televisão durante o dia. Nós depressivos em casa ficávamos assistindo o Instituto Casa Grande, né? Então esse foi um legado legal. Hoje a gente tem visto assim, muitos casos de racismo dentro das escolas, brigas entre alunos, brigas até de pais com alunos. Como que o Instituto lida com essa situação? O que o Instituto passa para os professores? Você sabe que a escola hoje, ela lida com um momento muito difícil, né?
vocês vão lembrar aí, quem estudou há 20, 30 anos atrás, a religião, vamos pegar especialmente no Brasil, tinha um papel muito forte. A própria televisão, as novelas que mostravam o cara que era um bandido, ia preso no final. Então você tinha aí a família mais forte, né? E a escola. Hoje nós temos muitas famílias que têm problemas, que são desmanteladas. Então a escola passa a ter uma sobrecarga. E quando eu falo escola, isso recai sobre o professor também. De lidar, você falou da questão do racismo, mas nós temos que falar da grande questão da inclusão, que é um salto que o Brasil deu muito grande. Vamos pensar a questão de 15, 20 anos atrás. Essas pessoas que tinham algum tipo de transtorno, às vezes estavam em casa, ele não ia para a escola. Né? Uma pessoa que tinha deficiência visual, deficiência auditiva, um transtorno do espectro autista um pouco mais elevado, às vezes ele ficava em casa. Hoje a escola, a própria Constituição de 88, depois veio a Lei de Diretrizes e Bases, trabalhou muito com essa questão de incluir. E isso é muito positivo, né, para a sociedade como um todo. Mas essa carga vem muito forte para o professor. Como lidar com essa diversidade, como lidar com todos esses aspectos, às vezes com famílias desajustadas, com esse problema que as tecnologias digitais hoje vêm ocasionando um problema muito sério, essa questão de rede social, celular para as crianças, o quanto isso tem gerado de problema, e isso recai para o professor em sala de aula, né? Então é um problema sério que o professor tem hoje. Nós temos a questão de burnout, de estresse, de ansiedade do professor, hoje é muito sério. Né? Tanto é que esse ano, nos 18 anos do Instituto Casagrande, nós estamos lançando uma associação, professora Amélia Casagrande, que é a nossa mãe, que foi uma educadora, e o objetivo dessa associação é justamente trabalhar essa questão do bem-estar do professor. Nós fizemos agora um convênio com o professor da UTF-PR aqui, que nós vamos fazer uma ampla pesquisa sobre o bem-estar do professor. Porque se o professor tem essa questão que não está bem resolvido internamente, é difícil ele ajudar o aluno, né? Então são aspectos aí que realmente hoje está bastante complicado. Você estava falando, eu estava lembrando da minha mãe. A minha mãe foi professora. E na época dela, vamos falar de 70, 80, a questão da nota baixa era um pneu furado. Sabe, o aluno ia lá fazer um risquinho no carro. Hoje não, hoje você vê uma transformação nos alunos, nos próprios pais. Por que você deu nota baixa para o meu filho? Sabe, um enfrentamento muito grande hoje dos alunos, dos pais, com os professores. Isso é um problema, né? Eu vejo, um pouco falo dessa geração mimimi, né? Que tem muito, mas se percebe muito isso hoje mesmo, né? Um protecionismo muito grande dos pais em relação aos alunos, aos seus filhos, na verdade, né? E em contrapartida vem uma cobrança muito forte da escola. Então, mas por que isso? Porque vamos pensar que no passado, os pais talvez eram muito mais presentes que hoje. Seja pela vida moderna que a gente leva hoje, quanto tempo o pai perde no trânsito numa cidade, né? E as próprias tecnologias têm um lado bom, mas hoje o pai está aqui, nós todos, que muitas vezes somos pais, tu vai para casa, você não para de trabalhar, tá o celular tocando ali, e esse próprio celular, às vezes, como é para trabalho, é para distração também. Então, cada vez menos nós demos atenção para os nossos filhos, né? E você joga essa carga, às vezes, para a escola. E às vezes, nesse momento que o aluno tem um problema com a escola, antes o pai era mais rígido, ele cobrava mais aluno. Hoje, talvez, até por essa questão de uma sensação de déficit que ele tem com o filho dele, ele acaba culpando a escola para isso. Então é isso que eu estava falando um pouco. Hoje, tudo, na verdade, recai sobre a escola e tudo recai sobre o professor, né? Então é um momento que nós vivemos de uma grande dificuldade para o professor, né? Antes ele tinha mais autoridade, né? Hoje essa autoridade do professor foi tirada de certa forma e a complexidade da função do professor é que aumentou muito nos últimos anos para cá. Professor, falando sobre o Instituto Casagrande, tem vários livros, tem 2 aqui do seu irmão, Renato Casagrande, professor.
sobre educação transformadora. Há um outro aqui também do seu irmão, Renato Casagrande, educação nos novos tempos para fazer acontecer. Vamos resumir, nós temos mais uns 2 minutos, vamos resumir qual é o pensamento, qual é a filosofia, o que o Instituto trouxe de novo para essa categoria tão importante dos professores. Então eu vejo essa formação que o Instituto traz hoje, então todos esses problemas que a gente estava discutindo, hoje o Instituto faz esse papel. E eu gostaria de aproveitar esse momento, que agora aqui em Curitiba, nos dias 5, 6 e 7 de junho, o Instituto vai realizar a 5ª edição desse congresso que começou lá atrás, que teve 150 mil pessoas na pandemia. Nós vamos ter pela 3ª vez consecutiva aqui em Curitiba este congresso presencialmente. Inclusive está vindo para cá o Antônio Nova, diretamente de Portugal, que é um dos principais pensadores mundiais da educação, que está vindo especialmente para o nosso congresso aqui. Congresso realizado em Curitiba, que traz pessoas de todas as cidades aqui do país inteiro, né? A gente traz aqui para Curitiba. Fizemos em junho, porque o pessoal pede, né? Todo mundo gosta do frio curitibano, quem veio de fora, então a gente faz aqui Quem quiser participar? Quem quiser participar? Então, quem quiser participar deste congresso, ainda nós temos algumas vagas, é entrar no site do Instituto Casagrande, é institutocasagrande.com, lá tem as informações. E uma coisa que é muito importante, que às vezes se a pessoa não consegue participar presencialmente, este mesmo congresso vai ser realizado de forma online, né? Porque nós temos um compromisso com essa nossa comunidade de educadores de todo o Brasil e de mais 10 países que não podem estar aqui, né? Então esse congresso que vai acontecerá aqui em Curitiba, ele terá também uma transmissão gratuitamente para todo o país, aliás, para todo o país, para todo mundo, tendo em vista que é no YouTube. Então é um evento gratuito também para quem quiser assistir de forma online. Professor Ronaldo Casagrande, muito obrigado pela sua entrevista, muito esclarecedora para os professores, principalmente, pais de alunos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na Band.